Vamos para outro quadrilátero agora. Esse é bem interessante também, tem muitas pegadinhas aí nesses exercícios de paralelogramo, né? Esse é o cara, né? Ele aparece com maior frequência, esses exercícios do paralelogramo. A área do paralelogramo, ela é simples de ser calculada também. É como se você estivesse calculando a área do retângulo, tá? Você vai fazer o produto, quer dizer, a multiplicação da medida de sua base pela a medida da altura relativa. Então, você vai pegar a base vezes a altura relativa. Por que ele chama de altura relativa, professor? Eu vou explicar já já no exercício, tá bom? Segura aí. Mas, por enquanto, vamos entender que é a base vezes a altura. Pronto, a área já está dada para nós. Qual que é a confusão que a galera comete? É que, muitas vezes no exercício, nos é passado a informação ou a medida desse lado aqui, ó, que é o lado que não é a base, não está como base, né? Veja que nesse exemplo que eu estou postando aqui, esse lado que eu destaquei em branco é a nossa base. E aí o cara dá o outro lado para nós, por exemplo, colocar uma medida aqui A qualquer. Então essa medida A, muita gente confunde achando que é a altura e esquece que a altura tem que ser a distância entre os dois lados paralelos. E essa distância sempre vai formar um ângulo de 90 graus entre os lados. Não pode ter uma inclinação. E veja que aqui tem um ângulo, né? Então, aquele lado A não é a altura do nosso paralelogramo, tá bom? A altura pode ser, né? Ela pode variar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui na pontinha, que é mais comum a gente usar, pois nós vamos formar um triângulo aqui, que é retângulo, isso ajuda bastante a gente. Então, a primeira observação é essa. E por que é simplesmente? Porque é uma figura tão esquisita, como pode ser calculado igual à área do retângulo, né? É que às vezes a gente não percebe, mas um paralelogramo, por ele ter os lados aqui, ó, esse lado aqui com esse paralelo, se nós, por acaso, recortarmos um triângulo aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, vai ser a altura. Esse triângulo que eu acabei de projetar aqui, se eu pudesse recortar ele, veja que ele vai se encaixar, como os lados são paralelos, ele vai se encaixar perfeitamente lá, ó, né? E como eu recortei ele, ele já não está mais do lado de cá, né? Ele já sumiu daqui. Como ele sumiu daqui, né? Note que nós vamos ter agora um retângulo. E o pedacinho que faltava aqui é justamente o lado, né, que forma toda a base do paralelogramo. É a mesma distância. Então, veja, a base e a altura permaneceu a mesma, a área virou um retângulo. Então, perceba o seguinte, que o paralelogramo e o retângulo sempre vão ter, né, desde que eles estejam a mesma medida de base, mesma de altura, vão ter sempre a mesma área, né, porque o paralelogramo, ele pode, num recorte, vamos dizer assim, a gente pode mudar ele ou transformar um paralelogramo sempre em um retângulo. Então, aquele triângulo lá, ele pode, perceba que ele pode deslocar para lá, e aí, na hora que ele sumisse dali, ele ia virar um retângulo. Maravilha, maravilha. Vamos ver, então, como que funciona a área dos quadriláteros em exercício, né? Como que o Enem gosta de colocar isso? Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário... deixa eu já marcar aqui na nossa figura, então, né, para eu não esquecer, 24 metros de comprimento, 24 metros no comprimento do nosso retângulo aqui. Depois ele tem também 18 metros de largura. Vou marcar a medida da largura ali na lateral do nosso terreno. Aí ele fala também, foi necessário demarcar nesse terreno dois outros iguais. Então, quer dizer, ele teve que recortar esse terreno em dois terrenos iguais, na forma de triângulos isósceles. Opa, já tem que vir na cachola, hein? O que são triângulos isósceles? Triângulos que possuem dois lados iguais. Opa, que interessante, cara. Porque eu nem vou terminar de ler, deixa eu só marcar isso, porque a informação é preciosíssima. Cara, se formou dois triângulos isósceles, é porque se aqui mede 18, essa medida aqui também vai medir 18. Olha lá, para poder formar um triângulo isósceles, né? Como aqui ele falou que é um retângulo, não tem como a hipotenusa que está lá na frente, que é esse cara aqui, né? Ó, não tem como ele ter a mesma medida que os outros dois, se forma 90 graus, tá bom? Então, aqui vai ser 18, aqui vai ser 18. Note que vai acontecer aqui também, né? Como eles são paralelos, tem a mesma medida, 18 metros. Então, aqui também nós vamos ter 18 metros. Só uma observaçãozinha, vai? Se aqui tem 18 metros, tudo dá 24, então é porque está faltando 6, né? Ou seja, eu já sei que esse pedacinho aqui, então, ó, ele mede 6 metros, ok? Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre esses novos terrenos, para o livre acesso das pessoas. Os terrenos e a área de passeio são representados aí na figura.
Ok, então ele colocou o passeio aqui, né? Dividiu os dois terrenos triangulares, dois triângulos isósceles, já interpretados, e vamos ver o que ele está pedindo. Qual é a área de passeio calculado pela família em metros quadrados? E aí que está o lance. Então ele quer saber a área desse elemento aqui, ó. Isso aqui, já que tem esses dois lados e esses paralelos, nós vamos ter um paralelogramo. Aí nós vimos agora há pouco que a área de um paralelogramo é o produto da medida de sua base, né? Ou seja, de um lado deles, porque pode ser esse ou esse como base, depende de como a gente posiciona. E veja que ele cita, inclusive, pela altura relativa. Então, se eu considerar esse paralelogramo aqui, ó, esse cara como base, a altura relativa está aqui, porque vai ser a distância entre essa base e o lado que está paralelo a ele lá em cima. Tá? Então, esse mesmo paralelogramo ele poderia ser representado assim. Ó. Esse paralelogramo que eu estou desenhando agora, ele vai ter a mesma área, a mesma fórmula para calcular a área, base vezes altura. Só que agora a nossa base está representada aqui. Essa é a base. Beleza? E a altura, professor, onde ela vai ficar? Então, a altura vai ficar aqui, ó, perpendicular com a projeção ali da base. Então, eu vou prolongar a base só para encontrar a altura formando um ângulo de 90 graus. Então, a altura relativa ela fica aqui do lado. Então, o que eu estou tentando mostrar para você agora é o seguinte, que nessa situação, você poderia gastar um pouquinho mais de energia calculando a área do retângulo, calculando a área desses dois triângulos e fazendo uma subtração, né? A área do retângulo menos esses dois triângulos, pronto, acabou. Já achou a área do passeio, é o que vai sobrar. Mas também poderia ser feito assim, ó. Perceba que como aqui forma um ângulo de 90 graus, 18 é a altura do nosso paralelogramo, como eu expliquei agora, ó. A mesma explicaçãozinha. Se eu tomar o 6 como base, eu vou ter o 18 como altura. E eu poderia calcular, então, a área desse passeio como sendo base vezes altura. Olha que lindo. 108 metros quadrados. Já encontrei a área desse passeio, né? Simplesmente multiplicando a base do paralelogramo vezes a sua altura. Olha lá, ó. Que da hora, né? Então se liga aí que o paralelogramo tem esse lance, né? Ele pode, dependendo da forma que ele aparece para a gente, pode indicar uma altura. Então por isso que ele coloca lá na definição que é a altura relativa, tá?